esse é o Liderança Digital. E a gente conversa aqui com CEOs de grandes empresas e de diversos setores para saber a visão desses gestores em relação à transformação digital. Eu converso aqui com o Marcelo Belchior, que é CEO da Nestlé no Brasil, e o Marcelo tem 32 anos de empresa. Marcelo, te agradeço muito por participar dessa conversa aqui com a gente. E eu quero saber como é que era a Nestlé quando você entrou como trainee em 1988. Bom, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Em 1988, eu podia te dizer que tinha uns dinossauros andando na rua, mas bom, não era tanto assim, não, né? Mas nós tínhamos que fazer as coisas muito manualmente e tinha muita. Você tinha que adivinhar muita coisa, né? Porque você não tinha velocidade, a informação não fluía muito bem, as tecnologias. Não adianta nem falar de telex, fax, e as pessoas tinham um pouquinho de medo da informação circular muito livremente. Eu lembro que para mandar um fax você precisava de uma assinatura de uma pessoa de alto nível na empresa, etc., para mandar um fax à Suíça, ou uma fábrica, ou um outro mercado e tudo. Então eram umas coisas que as pessoas tinham um pouquinho de medo dessa comunicação, né? Então, mas eu devo te dizer que a grande parte, e eu vou te falar bastante disso, é que está tudo na cabeça das pessoas, né? Então, o tema de uma transformação digital, a parte digital é um tema de tecnologia, etc., mas a parte mais importante é a transformação. E essa transformação sempre existiu no nosso DNA. E é um negócio que depois eu posso te contar como é que nós começamos, etc., porque era realmente fazer uma transformação de uma necessidade muito grande que existia na época. Mas com isso eu não queria falar muito do meu começo, porque senão vai assustar todos os teus telespectadores aí. Eu também, quando comecei, não tinha e-mail, viu, Marcelo? Então, eu consigo entender um pouquinho. Já tinha fax, né? E no caso da Nestlé, como a tecnologia ajudou a resolver eventuais problemas que vocês podem ter tido durante a pandemia? Primeiro, eu acho que nós tivemos que nos adaptar e nos reinventar muito rapidamente. E não dava tempo para ter aquela resistência. Eu tenho medo disso. Isso que nós estamos fazendo. Quantas entrevistas por vídeo eu fiz antes desses tempos? Pode contar nos dedos de uma mão. Hoje em dia, todo dia eu comunico com todo mundo e tudo isso. Então, eu acho que a tecnologia, o fato de ter a tecnologia disponível, que já estava disponível, mas a adoção dessas tecnologias foram feitos. Eu posso te dar exemplos que nós fazemos visita virtual de mercado. Então, outro dia eu visitei Manaus, Belém do Pará, eu conversei com a associação de supermercadistas, os brokers nossos, fomos visitar virtualmente os pontos de venda. E coisa que muito simples, com o celular filmando, você interagindo com as pessoas, etc. Uma forma. E imagina isso, no mundo real, eu nunca ia poder visitar Belém, Manaus, nós fomos até ver como eles distribuem os nossos produtos de barco, etc. Fisicamente não dava nem para fazer os trajetos, né, sem pegar avião, até os táxis e os transportes locais, etc. Hoje em dia, troca contigo, eu falo com uma pessoa que está no Japão e etc. Então, já virou uma coisa muito normal. Isso é só um exemplo. Nós, por exemplo, não paramos nenhum investimento. Então, você monta uma máquina, uma linha de produção. Vamos, um exemplo, KitKat. Uma linha de produção, estava previsto começar, ia começar, eu acho que em abril, atrasou um pouquinho, acho que começou em julho, mas imagina você que nós fizemos o que se chama o commissioning da linha, virtualmente. Então, nós aqui com os nossos engenheiros filmando a linha, fazendo o trabalho com os óculos, que tudo que eu ver, a pessoa que está no outro lado também vê, e fazendo a coisa, eu tô inventando, aí não sei se era assim exatamente, eu tô apertando esse parafuso aqui, e o outro, na Itália, na Alemanha, em outro lugar, vendo a coisa, falar, legal, agora faz
essa calibragem, faz isso. Então, as linhas começaram a funcionar e nós tivemos que nos reinventar. Mas a beleza de tudo é uma atitude de abertura total a experimentar, inclusive quando a tecnologia não funciona. Hoje, um trainee da Nestlé, ele é avaliado por uma inteligência artificial, tem ali, passando das fases, né, dinâmicas que vão ser feitas com realidade virtual, para ele conseguir visitar uma fábrica da Nestlé virtualmente, tecnologia de realidade aumentada, que o pessoal do RH estava me contando. Onde não tem tecnologia na Nestlé, que vocês estão trabalhando agora, né, trabalhando agora para evoluir? Olha, tem tecnologia, porém o sonho ainda está distante. E nós não sabemos exatamente como fazer. Por exemplo, hoje em dia nós sabemos que temos 42 milhões de brasileiros que são fiéis e compradores frequentes da Nestlé. Então, o sonho que eu passei para a equipe, eu falei, eu quero saber tudo sobre eles. Eu quero ter uma relação de amizade. Eu quero saber se eles estão felizes, tristes, como é que eu posso ajudar, como é que esse vínculo continua funcionando e a tecnologia pode te ajudar muito. Então hoje em dia nós temos 11 milhões que interatuamos com eles, mas claro, falta 4 vezes mais, né? Então é aí que nós temos que fazer um montão de coisa. Então esse é só um exemplo e tudo isso. Também tem tecnologia que nós estamos desenvolvendo e aprendendo também muito, às vezes aos trancos e barrancos, sobre qual é a traçabilidade dos nossos produtos, desde do grão, quer dizer, um grão de café, até o café que chega na casa de um consumidor que ele está tomando, etc. Então tem várias coisas que nós estamos usando a tecnologia, e o que nós estamos fazendo é deixar a criatividade à solta. Porque, mesmo que seja relativamente ineficiente, porque se nós tentarmos colocar muita ordem na coisa desde o princípio, como se fosse um projeto, esse tipo de coisa, nós vamos perder esse aprendizado, essa velocidade de adaptar, de incluir, mesmo se alguma coisa não funciona, você aprendeu alguma coisa ali. Vocês lançaram um centro de inovação em São José dos Campos. O que vocês esperam dessa iniciativa? Primeiro estar no lugar onde tem muitas startups, tem muitas empresas fazendo coisas diferentes e tudo isso para respirar, entender, estar lá, captar talentos e tudo. Eu, quando fui lá, visitei uma empresa que fazia pinturas com inteligência artificial, via se tinha problemas nas pinturas de carros e de aviões. Em vez de fazer a checagem da terminada do produto com os olhos humanos, já era uma inteligência com câmaras e tudo isso que já ia detectando. Então, aí você vê que às vezes tem oportunidades em segmentos que você nem pensaria fazer. E como São José tem um ecossistema muito de engenheiros, muitas coisas por causa do histórico das faculdades lá e tudo isso, foi um momento muito bom para entrar aí. Eles estão trabalhando hoje em dia com 5 ou 6 projetos para começar a ver como nós podemos fazer isso, seja nas nossas fábricas, seja em algum tema com o consumidor. Então, nós temos uns jovens lá, que são todos PhDs, engenheiros e tudo isso, que estão trabalhando e, de propósito, fora da caixa. Porque com toda a carga de trabalho e até a forma de pensar e tudo, é até bom que eles estejam fora para pensar diferente, ver a oportunidade um pouquinho totalmente fora da caixa. É uma estratégia de se unir, né, que você comentou de respirar esse ar de inovação, mas sem necessariamente comprar empresas, né? Porque tem algumas empresas que optam por isso, né? Adquirir startups para acelerar projetos de inovação. Vocês têm isso no radar ou não? Eu não te digo que não podemos fazer isso ou não devemos fazer. Não, muito pelo contrário. Eu acho que se uma empresa específica tem uma tecnologia que vai acelerar algum learning, alguma coisa que nós queremos que manter proprietário
da organização, porque nós achamos que é melhor sempre ter isso fechado aqui dentro, etc., nós vamos atrás e vamos procurar no mercado quem tem que pode nos acelerar. E eu descobri que a Nestlé tem uns 120 robôs, mais ou menos. Até robô que foi aposentado. Como é que vocês lidam com as pessoas, né? Porque o robô, ele trabalha no fim de semana, não para tomar café, né? Então, assim, as pessoas, que você comentou no começo da conversa, né? Que as pessoas precisam também estar abertas à tecnologia. Hoje vocês têm algum tipo de comunicação em relação a isso? Eu acho que a melhor comunicação é a experiência das pessoas. Porque tem muito trabalho que é chato pra caramba. É repetitivo, eu tenho que preencher e colocar um numerinho X, Y, Z, nota fiscal que vai aqui, não sei o quê. E quando a pessoa tem sempre aquele medo inicial, mas é um medo inicial não especificamente disso, é um medo à mudança, que todo ser humano tem, um medo a uma coisa nova e tudo isso. Então, quando eles veem o benefício, que o seu trabalho fica muito mais interessante, que eu já não sou aquele peão daqueles filmes antigos que eu só faço isso e não sei o quê, e eu já estou agregando mais valor. Eu tenho tempo, inclusive, para dizer, se você mexer um negócio desse aqui, melhora a produtividade de tanto. Se você fizer assim, e todos nós gostamos de sermos levados em conta e que as pessoas nos escutem com propostas e coisas que vão melhorar, inclusive o meu trabalho, o meu próprio trabalho, porque em vez de fazer tal coisa, a gente faz de uma forma diferente e tudo isso. E isso, nossa experiência, essas pessoas, sem você pedir, são embaixadores de adoção de novas tecnologias. Como é que é a relação da Nestlé com o Foodtex aqui no Brasil? Nós abrimos o que nós chamamos de Open Innovation. Então, falar, temos, e nós antes fazíamos feiras, no qual vinham todo tipo de empresas. Eu vou solucionar um tema teu no ponto de venda, eu vou solucionar um tema teu de embalagens, um tema teu de reciclabilidade, eu vou trabalhar nesse sentido. E vinha gente grande, gente média, gente pequena, startup, pessoas que só tinham a ideia, não tinham a empresa, etc. E nós íamos e avaliávamos isso. Agora, com tudo o que aconteceu, é evidente que você não pode fazer mais essas feiras. Nós fizemos uma virtual. Então você lança um briefing e você fala, eu gostaria que nós víssemos esse tipo de coisa, e você assistia a demonstração de produto, você via o que podia fazer, você podia ter um perguntas e respostas com os empreendedores, etc. E, de novo, não era só Foodtech, era fornecedores normais, e tinha de tudo. E nós íamos vendo com mais, porque isso, eu acho que é um tema bastante interessante de novo, da atitude de dizer, nós não temos todas as perguntas. A todas as respostas. Bom, nem perguntas também, às vezes não tem. Mas, de repente, tem oportunidades ali que a gente nem vê. Então, como nós podemos fazer e abrir e ver a possibilidade? Às vezes não dá, às vezes não é o momento, às vezes o investimento é muito alto, mas o simples fato de você estar lá, escutar formas diferentes de fazer as coisas, enriquece muitíssimo. Que conselho você daria para uma empresa que está começando um projeto de transformação digital? Eu vou te dizer como nós fizemos. Nós fizemos com uma definição o mais ambígua e pouco clara possível. Parece estranho, né? Mas eu tenho um orgulho danado de ter feito isso. Por quê? Porque você começa a abrir o leque e as próprias pessoas que estão ali começam a ver, primeiro, investigar o que faz o mercado, segundo, ver quais são as oportunidades, depois tentar fazer um roadmap para onde você pode fazer, etc. E o desenho fica muito mais rico, porque você, primeiro, não ficou contratando consultor, nem nada desse tipo de coisa, que já vem com coisas, e as pessoas que estão lá, se apropriaram do desafio, fazendo como uma startup, como um empreendedor interno. E desenhando, para você ter uma ideia, quando nós começamos a falar sobre isso,
Eu falei para a pessoa que é a diretora encarregada, falei, eu não sei nem como é que vai se chamar. Tem um nome aí, e-commerce e business, mas eu não gosto porque eu acho que é muito restritivo. E, aliás, para você saber, nem o nome transformação digital eu não acho legal. Porque as pessoas se focalizam na parte digital, que simplesmente é um enabler, é um facilitador. Não tem a menor importância. Se amanhã a tecnologia é X, Y, Z e a de que a gente usa hoje já não existe, não tem problema. A parte importante é a parte de transformação. Como você vê as coisas. E a parte de transformação são as pessoas que fazem na sua atitude, na sua forma de fazer as coisas. E aí a tecnologia vai se adaptando e vai fazendo coisas. Agora eu vou usar, sei lá, uma coisa que entra direto no olho, não sei o que. Não, é uma tecnologia nova. Mas a parte de transformação é essa parte que faz as coisas acontecerem. Minha última pergunta para você, Marcelo, que viu toda essa evolução tecnológica acontecer no ambiente de trabalho, na empresa, no seu dia a dia, qual é o lado bom e o lado não tão bom? Eu não digo o lado ruim, mas o lado não tão bom da tecnologia. Eu acho que o lado bom é que você tem praticamente tudo em real time. Praticamente tudo. Com algumas exceções, esse tipo. E o lado não tão bom é que, como você tem isso, você tem que ter uma disciplina muito grande, porque senão você vira um escravo das coisas. Aí você não desliga mais, estou falando de cabeça, você não se desliga mais, não faz, hoje em dia você só relaxa aí, mais ou menos quando você entra no avião e que eles dizem que tem que colocar o celular em modo avião, esse tipo de coisa, porque você espera aqui no carro, na coisa. Antigamente, Daniela, você pegava o carro e falava, vou daqui até lá, demora 3 horas, fiquem tranquilos, não vai acontecer nada. E a realidade, não acontece absolutamente nada. Só que nós temos virou um vício, virou até bacana você pegar o celular, eu estou falando contigo e estou lendo as minhas mensagens. Eu falei, eu acho isso uma falta de educação terrível. Eu não estou conectando contigo. Porque isso que, não, eu sou multitasking, é a maior mentira da paróquia. Ninguém é multitasking. Você desliga e liga, desliga e liga. E cada uma desses eventos, você demora um pouquinho para o motor chegar na mesma velocidade. Você assistiu o Dilema das Redes, o documentário? Não, já me falaram muito, mas eu estou até preocupado. Porque eles têm uma parte ali, né, que eles comentam, mostram uma família, uma simulação, e os filhos não querem ficar sem o celular na hora de jantar de jeito nenhum. Eu me esforço bastante a fazer isso. Minha taxa de sucesso, eu diria que é mais ou menos a metade do que deveria ser. Mas é um esforço contínuo mesmo, né? Contínuo. É uma tentação, você vê tremendo aí, parece que você vai morrer se não vê por que tremeu o teu celular. Deixa ele tremer. Marcelo, olha, muito obrigada por participar aqui do Liderança Digital e compartilhar a sua visão sobre tecnologia e transformação de pessoas também. Isso é super importante. Obrigada e até mais. Muito obrigado. Muito obrigado. Até a próxima.